galera, aqui quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver pelo tema aqui, hoje é para falar sobre tabelas e preparação de aventura, que é uma coisa que existe tanto no grupo quanto no solo. E eu vou falar algumas coisas que eu tenho feito, algumas coisas que eu tenho lançado e dar um exemplo prático, um exemplo prático disso, tá bom? Então primeiro só mostrar aqui, né, o que eu vou usar, né? Eu vou usar 4 materiais dentre os que eu lancei esse mês, que são eventos em florestas, né? Aqui eu tenho 200 eventos em florestas. The Book of Infamous Cities, que aqui no Brasil eu lancei como evento em cidades, que tem mais 200. The Book of Perilous Journeys, que aqui no Brasil eu lancei como eventos de jornada, que tem mais 200. E aqui The Book of Ancestral Dungeons, que tem mais 200 salas de masmorra. Todos esses materiais eu lancei em português também, e a versão em português tem um conteúdo totalmente diferente da versão em inglês. Então, se você pegar o livro das salas de masmorra em português, são 200 salas diferentes das 200 aqui, tá? Esse é um material que eu estou fazendo desde o começo do ano passado e que eu terminei agora esse mês, então estou lançando, somando o material de fora mais o daqui de dentro, dá mais de 1000 e poucos eventos. Por que, Tarcísio, que você fez tudo isso? Por que você teve tanto trabalho? É que assim, eu tenho passado por uma fase em que assim, eu já não gosto de preparar aventura, nunca foi o meu forte, na verdade. E agora menos ainda, porque eu quero ter surpresa, né? Agora já faz uns 2 anos que eu tenho mestrado com uma certa regularidade e eu quero ter o mesmo tanto de surpresa que os meus jogadores. E no solo eu quero ter surpresas também. Então quando os aventureiros, vamos supor que eu estou jogando em grupo, meus aventureiros vão fazer uma jornada até determinado local. Eu quero ser surpreendido pelo que vai acontecer, eu quero ter o desafio de pegar essa coisa improvisada e ligar com o tópico principal. E eu sempre gostei muito de tabelas, eu acho que é uma ferramenta muito bacana, junto com o oráculo, com a diferença de que a tabela ela já pode ser muito mais concreta, ela já diz o que acontece e tudo mais. Como eu faço, então, um exemplo prático de como eu uso essas tabelas, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos imaginar que a gente está jogando aqui esse jogo, que é o Caverna do Dragão, o livro de panfleto do Denis Lira. Né? E eu tô com 2 personagens. Eu tô com o Bob, né, do Takap, e o mago lá, o Presto. Tá? Eles acabaram de chegar ali, vamos imaginar que só tem os 2. E eles ficaram sabendo que em algum lugar tem uma possível passagem para o nosso mundo. Então primeiro eu vou definir o objetivo da aventura. Aqui, por exemplo, eu uso tabelas para fazer isso. Aqui eu tenho várias tabelas além das salas de masmorra, como uma, por exemplo, a origem da masmorra. Aqui, na verdade, esse é um D20. Vou rolar um D20 aqui e vou procurar. Caiu 15. 15. A masmorra e sua origem. É uma biblioteca perdida. Né? Essa masmorra foi uma grande biblioteca construída por uma civilização perdida há muito tempo, repleta de tomos antigos e conhecimentos que se perderam, que ficaram escondidos por eras. Então, o Presto e o Bob ouviram falar desse local, e nessa biblioteca antiga tem um portal que supostamente seria capaz de trazer para o mundo nosso. Muito bacana. Então eu já tenho uma aventura, um objetivo da aventura. Se eu não tivesse, tem tabelas, né? Essa daqui, por exemplo, né? O que motivou os aventureiros a irem enfrentarem o perigo dessa masmorra? Mas aqui eles estão procurando o portal. E aí, gente, aí sim tem uma parte de preparação. Isso eu faço tanto no solo quanto no jogo em grupo. Eu defino em quais partes a aventura vai se passar. Por exemplo, eles vão sair de um lugar até chegar nessa biblioteca perdida. O que vai acontecer nesse meio tempo? Eu tenho aqui um livro de jornada, que é mais de estradas, um livro de cidade, um livro de floresta.
E esse daqui da masmorra eu vou deixar para quando chegar lá. Então, gente, eu posso estabelecer o seguinte: os meus personagens estão num determinado local, provavelmente foi o mestre dos magos que falou sobre essa biblioteca perdida. E para chegar lá eu posso determinar que eles vão ter que percorrer um trecho de estrada, não necessariamente estrada, mas um lugar aberto. Depois eles vão atravessar uma floresta. Essa floresta vai terminar em uma cidade. E dentro dessa cidade, no subterrâneo dessa cidade, fica essa biblioteca perdida. Então eu já determinei isso. Então, aí vai depender do meu tempo. Quando eu não estou com muito tempo, eu digo assim, vai ter um evento em cada uma dessas etapas. Então vai ter um evento na estrada, que aí eu vou rolar na minha tabela D100 de eventos de jornada. Depois na floresta vai ter um evento de floresta, e aí eu vou rolar aqui. E depois na cidade tem um evento de cidade. Então começou, os meus personagens estão indo lá. Vamos rolar aqui um D200. E aí eu vou explicar como rola um D200 para quem não conhece. Para rolar um D200 a gente precisa de 3 dados de 10. O primeiro, ele vai indicar para mim se é o número das centenas. Então, a gente faz assim. Qualquer resultado de 1 a 5 no primeiro dado D10 que vocês estão vendo aí, de 1 a 5 equivale a 0. Ou seja, vai ser um número que vai estar entre 1 e 99. E qualquer número que for entre 6 a 10 vai representar a centena 1, ou seja, os números que vão estar entre 100 e 199. O segundo dado, o do meio, ele representa as dezenas. Então, se cair 4, 40. Se cair 5, 50 e por aí vai. E o último dado é das unidades. Então, se cair 1 é 1, 2 é 2. Isso vai me dar um número de 1 até 199. E o 200, Tarcísio, como faz o 200? O 200 é se os 3 dados caírem no número 0. Então a gente tem o que a gente chama de D200, uma tabela que vai do 1 até o 200. Então vamos rolar aqui. 9. 9 no primeiro dado equivale a 1, então é 136. Então o meu evento aqui de jornada é o número 136. Então vou procurar aqui o evento 136 que acontece no meio da jornada. Então, meus personagens estão lá, até que um grupo de poderosos e muito bem relacionados nobres aparece. Aqui tem algumas sugestões, né? Que procuram usar os membros do grupo para os seus próprios esquemas políticos e econômicos, mas que talvez não estejam sendo totalmente leais e verdadeiros em suas intenções. Talvez, eu gostei desse maybe, may, né? May not be. Então os meus personagens eles estão andando, é uma estrada, pelo visto, porque se são nobres que estão transitando por ela, é uma estrada. Eu não imagino nobre indo por alguns lugares que não fosse tão confortável. E eles são muito bem conectados e são poderosos. Então, com certeza, é uma estrada. E mais que isso, olha só que interessante. A gente tem que pensar sobre o quanto de informação a gente tem além do que está escrito. Porque olha só, eles são nobres, muito poderosos. Ou seja, com certeza deve ter uma forte guarda. Muito bem conectados. Então, eles são muito bem relacionados. Então, eles são conhecidos. Os personagens provavelmente já ouviram falar pelo menos o nome deles. Né? E qual que seriam, fala de esquemas políticos e econômicos. Né? Então talvez eles estejam fazendo um cadastro de aventureiros naquele local. Então é isso, eles param com vários guardas, não teria como os meus personagens entrarem em um combate com eles, mesmo porque eles não são tão poderosos assim. O Bob até poderia causar um pouquinho de destruição com o tacape dele, mas logicamente ele só usa para quem está realmente atacando de forma agressiva, que não é o caso. Então eu acredito que os nobres vão fazer uma proposta, que é essa: olha, a gente está cadastrando aventureiros e eles fazem uma proposta que é: vocês não gostariam de ir até o nosso destino, que é o oposto do que eles têm que seguir
né? E aí a gente pode colocar vocês em contato com os maiores aventureiros e magos que tem aqui na região. Que seria atrativo, porque eles poderiam conhecer ainda mais lugares que pudessem ter algum tipo de portal ou entrada para o nosso mundo. Uma vez que o mestre dos magos ele aparece quando quer e fala o que quer, e é muito difícil seguir o que o mestre dos magos está falando. Então, é uma proposta tentadora. Não necessariamente ela é mentira, mas ela pode ser mentira. Então eu tenho aqui, ó, dentre os meus atributos, eu tenho o atributo nerd, que são ações de intelecto e discernimento. O presto, ele é o clássico nerd. Então eu vou rolar aqui, deixa eu ver. Aqui tem, né? Eu vou rolar 2 dados de 6 e vou somar mais 3, que é o meu valor de nerd, para tentar notar alguns detalhes que digam se as intenções sendo ditas são verdadeiras ou não. Então vou lá, vou pegar 2d6, somar mais 3. 13 no total é o melhor resultado. 10 a 12 é interessante, né? E menos do que 9 já fica um pouquinho mais complicado. Então eu rolei aqui, deu 8, com 3 deu 11. Eu fui bem sucedido. Negocie sobre garantia. Olha só, tem aqui. Então, olha só, eu consigo discernir bem. Eu, no caso, o meu personagem presto. Então, será que ele tem... Como foi esse discernimento? Pareceu sincero ou não pareceu sincero? Aqui eu posso usar um oráculo bem simples, jogar um D6. 1 a 3 ele não pareceu totalmente sincero. 4 a 6 esse nobre principal pareceu. Então 2 ele não está parecendo sincero. Então os meus personagens recusam gentilmente e dizem que estão de partida e que precisam chegar em determinado local. Aí, gente, olha só, pode ficar por isso mesmo, se você quiser. Já tive o meu primeiro evento, que foi aquele de jornada. Ou então, você pode transformar isso em uma mini aventura. Por exemplo, eles não estavam bem intencionados. Então, esses nobres, eu não sei se eles aceitariam tão facilmente assim. Se eles já estavam com alguma intenção oculta e eles são cheios de guarda, eles poderiam simplesmente falar, não, vocês vão vir com a gente, acabou. Mas, como esse é só um vídeo ilustrativo, vamos dizer que os nobres que estavam ali só olharam um pouquinho atravessado para os personagens com a cara fechada e seguiram viagem. E aí, os meus personagens chegam até a floresta. Aqui está escrito D100, mas na verdade isso é um D200. Vamos rolar de novo um D200 e ver qual que é o evento. Eles chegam então nessa floresta no final da tarde, então eles vão acampar nessa floresta, que é mais seguro do que estar fora. Eles vão tentar achar uma clareira e vão ver qual é o evento que acontece durante a noite. Então é um D200, preciso de 3 D10. 9, quer dizer 1, né, na casa da centena, 193. Então eu vou pegar aqui o evento 193 e vamos ver o que ele diz pra gente. Uma ponte quebrada. Os aventureiros encontram uma ponte quebrada que impede seu progresso. Eles precisam encontrar uma maneira de atravessar o rio sem cair na água. Então, chega uma parte que é como se fosse um canyon ou um desfiladeiro, que tem a floresta para brutadamente, tem uma queda gigante. Cerca de 10 metros depois, tem a outra margem desse canyon, onde a floresta continua. E tem uma ponte. Só que essa ponte, ela está quebrada. Não é nem que ela está frágil, ela está quebrada. Então agora eu tenho que bolar jeitos de atravessar isso. Quais seriam os meus jeitos, né? O presto poderia fazer uma mágica, mas assim, é muito arriscado dada a situação. Eles não veem nada, né? Nenhuma parte em que a terra se encontra vai embora. Então, e o rio lá embaixo, deixa eu ver. Eles precisam encontrar uma maneira de atravessar o rio sem cair na água. Então, como isso foi enfatizado, então deduz-se que é uma água muito, muito forte. É um tipo de água extremamente forte. O que eu faria?
Eu acho que o Bob ele ia pegar, porque a ponte está quebrada. Será que era uma ponte de corda? Se for uma ponte de corda, eu tenho uma ideia. Então vamos lá. 1 a 3 não, 4 a 6 sim. Não, não é uma ponte de cordas, então ferrou. Né? Então não vai rolar o plano. Que eu queria fazer o seguinte: pegar essa corda, aí o Bob ia atacar o tacape dele, que é super forte, e ia se segurar como se fosse ser lançado pela força do tacape. Bom, gente, isso daqui seria, né, em grupo. Isso daqui, um desafio desse poderia durar 30 minutos, assim, que os personagens iam tentar fazer, iam bolar, iam conversar entre si. Ok, mas aqui não é a aventura, é só a amostra do uso. Então, vamos pressupor que em algum momento os meus dois personagens conseguem bolar um plano e atravessam. Eles dormem lá, era só um evento, então a noite passa tranquila. E no dia seguinte eles chegam na cidade. Só que a biblioteca perdida ela fica numa parte da cidade abandonada que é considerada amaldiçoada. Então eles precisam atravessar a cidade até chegar lá. Então vamos rolar aqui no livro das cidades, aqui em português, ou em inglês, The Book of Infamous Cities. Também é uma tabela D200. Então vamos pegar aqui 3D10. Rolei. De 1 a 5 é 0. Então é 28. Vamos pegar aqui o número 28. E vamos ver o que foi, né, que aconteceu. Um grupo de criminosos, ou talvez piratas, estão usando a cidade como uma base de operações. Com os aventureiros precisando impedi-los ou então juntar-se a eles. Então, quando eles chegam nessa cidade, eles já são interpelados. Bom, um grupo desses daqui são piratas ou são, né, bandidos assim, né? Não sei, vamos lá. 1 a 3 são bandidos comuns, 4 a 6 são piratas. 4 piratas. Ou seja, deve ter uma praia muito próxima. Eles tomaram conta da cidade. Então, eles se aproximam dos personagens de forma meio agressiva e começam a fazer perguntas. E os personagens, eu não sei se eu falaria não, né? Eles falam que só estão viajando por aí em busca de oportunidades. E aí, olha só. Como os aventureiros precisando impedi-los, quer dizer o quê? Os meus aventureiros, eles viram provavelmente algumas coisas que deixa claro que esse pessoal não é do bem. Então, perto da cidade, eles veem umas gaiolas com esqueletos dentro, como se a pessoa tivesse morrido lá há muito tempo. E, vindo dos muros da cidade, de vez em quando, alguns gritos. Né? Então, os meus personagens sentem isso. E aí, esse povo fala que ou vocês devem voltar por onde vieram ou devem encontrar o nosso líder. Pode voltar e tentar uma rota alternativa, eles até que estão sendo bonzinhos. Ou então eles podem ir lá, ter uma ideia da situação. Seria muito arriscado depois tentar fugir, se é que eles vão ter essa opção. O Bob ele é mais corajoso, provavelmente ele ia querer ir lá e saber o que está acontecendo para tentar libertar as pessoas que estão em sofrimento. O Presto já é mais medroso, ele já ia tentar falar, não, tudo bem, a gente pegou o caminho errado, e voltava para a floresta e tentava achar uma rota que não passasse por isso. E aí fica nesse impasse. No caso de um jogo em grupo, os personagens iam ter que chegar num consenso sobre o tipo de ação que eles iam tomar nesse momento. É isso, gente. E aí quando eu chegasse na biblioteca perdida, se chegasse, eu usaria esse daqui para gerar salas de masmorra. Né? Aí geralmente eu faria assim, né? Se é uma masmorra pequena, eu faço um D6 mais 1 número de salas, porque aqui tem salas e corredores, né? Então um D6 mais 1 parte. Se é uma masmorra média, 2D6 mais 1. E se é uma masmorra grande, 3D6 mais 1. Sendo que em cada uma eu veria se tem um nível abaixo, alguma coisa assim. É isso, gente. É assim que eu uso tabelas. E assim, eu confesso assim, como eu já fiz mais de 1000 eventos para várias situações, cidades, florestas,
dungeons, jornadas, assim, vai ter uma rejogabilidade enorme. Então, se eu quiser, realmente eu posso passar os próximos anos aí sem preparar nada. Uma coisa legal é estabelecer relações entre os eventos aleatórios que surgem e o objetivo principal, né? Então, o que eu poderia ver, né? O primeiro encontro foi desses nobres. De que forma esses nobres podem estar envolvidos com o objetivo principal, que é encontrar esse portal? Os nobres, eles estão contratando aventureiros para achar alguma coisa que eles não falam que é. Então, aventureiros têm sido enviados para missões muito perigosas, a maioria não volta. Então, talvez seja um desses casos dos nobres. Na floresta, o evento foi que a ponte havia sido destruída, então a gente pode deduzir que ela foi destruída intencionalmente por esse grupo de piratas, para realmente diminuir o acesso até essa cidade, que provavelmente só é acessada através do porto, do mar, e o único local de acesso seria através dessa ponte. E os piratas, talvez eles estejam ali procurando também essa biblioteca perdida. Talvez existam outros tesouros. Talvez o portal seja só uma das muitas coisas que existam dentro dessa biblioteca perdida. É isso. Uma aventura bem legal, por sinal. Muito fácil, não precisei ficar inventando a roda nem nada. Feitas aí. Bom, gente, quem quiser esse material em inglês, a maioria tá lá no Drive. Não, na verdade a maioria não. No Drive-Thru eu já coloquei dois. Eu coloquei o de jornadas e coloquei o de masmorras, né? O de cidades eu vou colocar o mês que vem, lá no Dungeonist. E o de floresta também. Aqui no Brasil, pro meu Apoia-se, eu já mandei o de floresta, o de jornada, o de cidades e o de masmorra, é verdade. Não, o de floresta eu ainda não mandei. Eu mandei o de cidade, o de jornada e o de masmorra. O de floresta eu vou mandar essa semana. É isso então, galera. Valeu demais. E espero que vocês se animem a fazer as próprias tabelas de vocês, tá? Um abraço.